Olá, olá, senhoras e senhores, tudo bem? Muito boa noite, Marcelo Bolzan falando aqui com vocês, tudo jóia? É, Vamos começar aqui nossa transmissão, né, a nossa palestra que vai inaugurar o momento do passe livre aqui no IDEG. Né? Só um minuto, só eu checar aqui minha câmera, só ver se vocês estão me vendo e me ouvindo aí. Alô, gente, vocês podem me dar um feedback só para saber se tá tudo certinho, se vocês estão me ouvindo por aí? Sim, não? Tudo bem? Legal, ótimo. Então tá, perfeito, maravilha. É, Bom, antes de mais nada, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e gostaria, claro, né, de ressaltar aqui que é sempre muito bom fazer esse evento passe livre, né? O IDEG, ele sempre promove esse tipo de acesso gratuito, normalmente são 2 semanas que vocês têm acesso irrestrito às aulas do novo ciclo, né, do ciclo que nós estamos lançando aqui de matéria. É fundamental que isso aconteça. Por quê? Porque, primeiro, nós podemos discutir aqui muitos assuntos, né? E isso já é um ganho enorme, vamos dizer assim. Agora, referentes à prova. Agora, além disso, quer dizer, é também um momento em que vocês podem conhecer o trabalho de cada um dos professores, mas não um trabalho que foi, na verdade, direcionado para um fim publicitário. Não é isso, né? Pelo contrário, vocês vão ver os professores, entender a didática de cada um deles, a forma como cada um deles trabalha, em sala de aula, realmente. Afinal de contas, é o próprio curso, não é? Isso o IDEG coloca como fundamental aqui dentro, né? Você tem todas as primeiras aulas gratuitas, ou seja, você só se matricula em qualquer coisa no IDEG depois que você viu a primeira aula, não é? Ou seja, você aqui se matricula pela qualidade dos cursos e não, evidentemente, pelos contratos ou por um pacote que você compre, nem nada disso. Acho que é uma forma importante aqui do IDEG colocar algo que, infelizmente, parece cada vez mais caro desse mundo, não é, do CACD, que é um troço chamado transparência, não é verdade? Então, né, que o IDEG faça a sua parte, assim como todos os outros agentes que fazem parte desse mundo e que orientam, que ensinam e, sobretudo, que fazem a prova, não é, do CACD, que isso seja visto como um dever. Né? A transparência é fundamental. Fundamental. Não é? A organização é fundamental. Estou me referindo, obviamente, àquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, né, na prova do Rio de Janeiro, do CACD, que foi acabar a energia no meio da prova. Não é? Isso é algo que precisa, sim, ser premeditado, precisa de um plano de contingência. Né? Então, que o CESP, né, assim como o Instituto Rio Branco, reveja isso, porque está errado. Né? Então, já começo aqui esse momento também posicionando o IDEG para vocês e, ao mesmo tempo, fazendo uma crítica. Está rolando isso, né, no Facebook, é muito importante. Eu, como coordenador do curso IDEG, professor de economia, também me vejo na obrigação de colocar o pensamento da escola. Não é? Então, é fundamental que isso seja antes, né, de se abrir essa semana aí de trabalho, essas 2 semanas de trabalho que vocês terão acesso restrito às aulas, é importante que a direção da escola se posicione, não é, em relação àquilo que aconteceu e também em relação à questão de membros da banca, né, que está um impasse, não se sabe, mas membros da banca dando aula em cursos preparatórios para concurso público
Isso não é aceitável, isso não é aceitável em nenhum concurso no Brasil, ok? Então, é preciso sim rever esse tipo de atitude. O IDEG se coloca de uma forma absolutamente contrária a esse tipo de trabalho, ok? Então, é algo importante, eu tinha que falar isso para vocês. E aí sim, agora, né, abro esse momento, né, do passe livre para vocês e começo falando hoje sobre um assunto que eu acho super relevante para quem está se preparando aí para a carreira diplomática, pelo menos é algo que cada vez mais tem aparecido, não é, na vida de vocês como um ferramental e é necessário que todo mundo pense, não só o IDEG, mas todo mundo pense a questão do desempenho. Então, hoje, né, eu vou fazer uma palestra aqui para vocês sobre a questão do desempenho e de como mensurar esse desempenho. Não é? Eu vou perguntar aqui para todo mundo que está na sala ou que está me vendo aí ao vivo no Facebook. Vocês acham isso relevante ou não acham? É fundamental, não é? Quer dizer, não apenas estudar para a prova, não é? Mas é relevante, sobretudo, mensurar esse desempenho, não é? E né, não adianta, não é isso? Que a gente estudar tanto, quer dizer, e a mensuração desse desempenho só vem na hora da prova. Isso é uma coisa muito complicada. Então, realmente é necessário que esse tema seja trabalhado e que ferramentas sejam desenvolvidas para esse tipo de mensuração ou voltadas para esse tipo de mensuração. Cada vez mais nós temos aqui dentro tentado buscar algo que consolide aquilo que você vem estudando ao longo dos anos, ou mesmo aquilo que oriente imediatamente aquelas pessoas que estão começando, né, a estudar. Não é nenhuma preocupação apenas, né, não há uma preocupação apenas com aquelas pessoas que já estão estudando, mas sobretudo aquelas pessoas que também começam a estudar agora e estão aí em busca, não é, dessa orientação, de uma forma razoável para medir o seu desempenho e começar a desenvolver aí um bom trabalho na preparação. O que eu quero fazer na palestra de hoje? Eu quero mostrar quais são os pontos fundamentais e que vocês precisam entender, não é, na mensuração do desempenho. E mais do que isso, eu quero finalizar essa palestra de hoje, né, mostrando para vocês que o estudo para o CACD não é um estudo que você pode fazer de uma forma não profissional. O que eu quero dizer com isso? Já foi a época, gente, em que estudar para concurso público no Brasil era algo que você sentava, lia, né, livro atrás de livro e passava na prova. Infelizmente, não é mais assim. O que a gente vê hoje, ao contrário disso, né, muito ao contrário disso, é cada vez mais o CACD e as provas de modo geral de concurso ficando mais complexas, o que exige novas ferramentas e uma compreensão muito mais ampla da própria banca, né, da própria prova em si. Alô, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, não? Tudo certo? Legal. Então, tá bom. Então, é fundamental, não é, que a gente tenha essa percepção maior da complexidade que hoje estudar para o concurso público da diplomacia envolve. E aí, eu chego a uma questão aqui importante.
certo? Antes de ir para a apresentação. Algo que a gente precisa desconstruir, né, e que, infelizmente, é reforçado nessa preparação, em muitos meios, e que a gente precisa desconstruir é essa prova, gente. É uma prova difícil, de um concurso difícil, mas não é impossível. Quando se trabalha com algo complexo, é preciso que se desenvolva uma metodologia de estudo e de trabalho profissional. Então, eu ouço muito isso, né? Os alunos e alunas vêm conversar e eu digo, nossa, Bolzan, a prova ficou muito mais difícil nos últimos 3 anos. O CACD se tornou impossível. Não. O CACD realmente aprofundou a complexidade nesses últimos 3 anos, né? De 2015 para frente, isso é verdade. Houve realmente aí uma maior ou há uma maior profundidade nesse concurso. Mas, ao mesmo tempo, isso não tornou o concurso impossível. Isso apenas mostra a necessidade de se modificar parte das ferramentas de estudo e de tornar a preparação cada vez mais algo profissional e com um objetivo delimitado. Quando a coisa parece, gente, ficar mais complexa, o que é diferente de ser impossível, quando a coisa começa a ficar mais complexa, o que você precisa fazer? Cada vez mais mensurar o teu trabalho. Cada vez mais dominar as variáveis que estão envolvidas nesse concurso público. E aí o que você faz? Você sai por aí lendo tudo que você vê na frente que nem um maluco, uma maluca. Lógico que não. Você para e raciocina sobre as variáveis que estão colocadas nessa preparação. E a partir daí, você tira parâmetros importantes para conseguir avaliar, mensurar de uma forma tão profunda o teu desempenho quanto as exigências do concurso. É por isso que a proposta pedagógica do IDEG se modifica. É por isso que nós pensamos ao longo de muito tempo sobre essas mudanças. Tá? Justamente porque nós percebemos que a prova se tornou complexa, mas não se tornou impossível. Ela se tornou diferente. O que acontece, e o que dá a impressão dessa prova ser de outro mundo, é que hoje, não é, muitas vezes, as propostas pedagógicas atendem uma prova de 3 anos e essa prova se modificou. E a evolução do estudo não acompanhou. Por quê? Porque, Bolzan, a qualidade das aulas dos professores não acompanhou? Pelo contrário. A qualidade das aulas acompanhou sim. Mas, Bolzan, então o que aconteceu? Foi a mudança do presencial para o sistema online que afetou? Claro que não. No sistema online você passa muito mais informação do que no sistema presencial. Não tem perda de tempo. Não tem como perder tempo no sistema online. A nossa interação aqui ela é muito mais rápida. Não é isso? Então, melhorou, certo? Diminuiu o custo para você, o online, em relação ao presencial. Então, também não é esse o aspecto. Então, por que será que essa prova, ou essa preparação, esse concurso como todo, por que isso se tornou tão difícil na cabeça de alguns? Não é? Justamente porque você não modificou a proposta pedagógica. Porque até então, você não tinha, nessa dinâmica de preparação, ok, uma capacidade de mensurar o desempenho imediato. Ou seja, fazer um acompanhamento do teu desempenho, não por aquele reloginho lá de estudo que vocês usam, que é um aplicativo no celular que vocês usam, né? Que é uma mensuração de tempo de estudo. Isso já não funciona mais.
né? Ou se funciona, funciona em parte, funciona para você se disciplinar. Mas talvez seja necessário, e com certeza é necessário, uma profundidade muito maior no controle do desempenho. Quais são as variáveis que realmente impactam no teu desempenho? É isso que a prova está pedindo. É algo que vai muito além da relação de autoridade do professor em sala de aula, vai muito além, não é, da própria estrutura administrativa que um curso te dá, e vai muito além da capacidade que o teu tempo de estudo pode gerar. A questão é, como é que a gente torna, a partir de agora, o teu tempo qualitativo? O teu estudo no tempo, mas de uma forma qualitativa. Eu me lembro que há 3 ou 4 anos eu dei esta mesma palestra abrindo um ciclo de matérias do IDEC. E eu me lembro de ter falado, né, nessa palestra, olha como é que são as coisas, né? Só sobre tempo de preparação. E eu dizia, né, falava, olha, vocês não podem esperar passar nessa prova em 1 ano. Por quê? Porque é muito pouco tempo, vocês precisam de muito mais tempo do que isso, né? Veja como é que a prova ela se tornou complexa, porque agora, além do tempo, além desse tempo, né, de mais de 1 ano de preparação, com certeza, são raros os casos, raríssimos os casos, né, em que você consegue passar na prova com 1 ano de preparação, e mesmo assim existe uma carga pregressa de estudo muito forte para essas pessoas. Além desse tempo de preparação, nós agora colocamos uma outra variável, que é a mensuração desse desempenho ao longo desse tempo. Não dá mais apenas para estudar durante muito tempo, né? Durante 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não dá. De nada adianta você estudar ao longo desse tempo todo sem contabilizar aquilo que você está fazendo de uma forma estatística ou utilizando métodos qualitativos para análise de resumos, sem formalização, gente. Então, né, a preparação, a prova não é impossível. A questão é que agora entra uma outra variável fundamental nesse jogo. E é isso que a gente precisa ver, né? E dá para fazer, a gente consegue organizar, né, tudo isso. Olha, gente, eu estou aqui falando com vocês, mas vocês podem me fazer pergunta, tá? Pelo chat, se quiserem, podem falar comigo a qualquer momento, ok? Né, o que vocês precisarem aí. Bom, então, deixa só eu pegar aqui a apresentação que eu montei para vocês, para conseguir trabalhar isso de uma forma mais direta, né? Bom, então, como é que a gente faz, né, nesse momento, já que existe essa nova variável agora que impacta, não é? Como é que a gente consegue trabalhar essa questão da evolução nos estudos? Como é que você consegue trabalhar isso? Como é que você faz, né, para organizar essa dinâmica dentro do teu dia de estudo e para mensurar o teu desempenho? Bom, uma forma importante aqui, né, é você pensar no estudo como algo olha lá, a Raíssa falando aqui, que legal, ó. Estou fazendo fichamento dos textos à mão, fazendo exercícios e sinto que estou memorizando. Fale mais sobre os métodos. Com certeza, Raíssa, vou falar com certeza sobre esses métodos aí, né? Tudo isso. É fundamental essa questão, né, da utilização, né, de exercícios como uma ferramenta aí, não de mensuração de desempenho no caso, mas de formação de material, que é o que eu vou falar para vocês. Uma coisa importante, né, é possível, não é, medir o estudo, não é? Qual é a medida do estudo? É possível, sim, medir esse estudo, desde que você veja o estudo como algo que se compreende
não é? De uma forma mais ampla, mas que tem objetivos muito claros. Então, o que você mensura na realidade, né? O que você vai mensurar na prática, não é? São os resultados que você tem em cada uma das, né, por meio de cada uma das ferramentas de estudo. A primeira coisa importante num dia de estudo, gente, você precisa ter os resultados consolidados daquele dia. Primeira coisa, tudo que você leu tem que estar fichado, né? Você precisa fichar aquilo aquilo que foi lido. Não é? É lógico que fichamento pode ser uma coisa muito pesada, né? Um resumo, alguma coisa assim, não é? Uma nota daquilo que você leu. O que você não pode deixar é no livro, porque você vai esquecer. Além disso, os exercícios que foram feitos, esses exercícios precisam ir para o material de estudo. Esses exercícios não podem ficar perdidos em listas. É muito comum isso, né? E eu brigo muito com os alunos aqui, no bom sentido. Não é legal, né, você imprimir uma lista, tá certo? Fazer os exercícios e deixar as correções nos exercícios. Você precisa transportar isso para o teu material formal de estudos. É algo importante, né? Você precisa fazer essa transposição, trazer aquilo que se tem nos exercícios para dentro dos seus resumos, para dentro dos seus fichamentos. Aquele fichamento, aquele resumo, é o teu histórico de estudo. No fundo, isso é o que vai dar a base para você, no segundo momento, conseguir mensurar esse desempenho. Uma coisa fundamental, a mensuração do desempenho é uma coisa tua. É uma coisa tua, ela é intransferível. Não tem como alguém chegar aqui, não é, e mensurar o seu desempenho para você. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, gente, que mensuração de desempenho é algo cotidiano. É algo constante. Você não faz isso uma vez por mês. Exercício feito é exercício contabilizado. Não é? O erro e o acerto tem que estar contabilizado. E a gente vai ver onde a gente contabiliza isso. Mas você não pode fazer uma questão e não contabilizar o teu desempenho naquela questão. Se você estuda, né, sem trabalhar esse tipo de variável, sem formalizar aquilo que você está lendo, está estudando, e né, sem criar determinados parâmetros, o que você tem como resultado, e a impressão que você tem, e eu tenho certeza que aqui todo mundo já deve ter sentido isso em algum momento, é a mesma coisa de você estar sonhando em looping. Sabe quando o sonho recomeça sempre? Né? Todo dia de estudo, ele passa a ser exatamente igual ao anterior. E esse é o grande medo da utilização, né, o que a gente precisa ter, da utilização apenas de mensurações temporais. Então, muitas vezes, o que começa a acontecer? O aluno, ele começa a estudar, senta para estudar 8 horas da manhã, liga o reloginho dele e estuda até 8 horas da noite. Aí ele para nos intervalos, né, enfim, que falaram para ele que é legal. Okay? O problema não é fazer isso um dia. O problema não é fazer isso 2 dias. O problema é que se isso se tornar uma rotina, chega num ponto que você já não identifica mais o que você estudou. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas ela é muito recorrente. Os alunos vêm falar muito sobre isso comigo. Bolzan, meus dias de estudo parecem todos iguais e cada vez que eu leio um texto, chega num ponto em que eu já não consigo mais separar o que eu li, não é, daquilo que é relevante ou não para o concurso. Por que isso está acontecendo?
Porque você não domina as variáveis da tua preparação. Porque, né, tá em looping, certo? Você colocou na tua cabeça que é muito importante começar a estudar 8 horas da manhã, parar 8 horas da noite. Mas você não identificou quais são os reais resultados que você espera naquele dia. Você não está trabalhando por resultado. Você está trabalhando para cumprir uma meta de estudo que você colocou. E isso já não é mais estratégico. Não é? O que é estratégico é você saber o porquê está estudando, qual é o fundamento daquele estudo e como isso reverbera na evolução do teu aprendizado. E quando você trabalha com essa evolução, quando você está medindo o desempenho e está comparando com o teu histórico anterior, o looping deixa de existir. Por quê? Porque você está mexendo com estruturas que não têm a mesma continuidade. Você está mexendo com pontos mais fortes que você tem, com pontos mais fracos que você tem. Nenhum dia de estudo será igual ao outro. Uma coisa é você revisar um item do edital que você sabe que é uma força tua. Você sabe, não, pô, esse item aqui eu sei. Revolução Francesa é algo que eu sei. Ah, por que eu sei? Porque eu acho que eu sei? Não. Porque eu tenho um banco estatístico que me mostra isso. Aquele banco estatístico de muitas questões sobre Revolução Francesa que eu fiz, esse banco estatístico me mostra que eu sou forte nesse tema. E quando eu vou revisar a Revolução Francesa, evidentemente, o meu esforço sobre aquele tema, ele é diferente do esforço que eu preciso fazer, por exemplo, para estudar microeconomia. Para estudar, sei lá, teoria dos jogos dentro de microeconomia, que, para mim, é um ponto fraco. Pronto. Você já criou um parâmetro aí que faz toda a diferença. Porque ele não é temporal. Ele é qualitativo. Né? Então, como a Raíssa, né, tinha perguntado aqui, Raíssa, perceba que a questão não é apenas usar o exercício ou usar os textos. Né? A questão ela é mais profunda, quer dizer, qual o resultado que eu gero na minha evolução, no meu aprendizado, a partir do momento em que eu considero estatisticamente aquilo que eu fiz nos exercícios. Ou, mais do que isso, como é que eu consigo aprofundar as minhas anotações, os meus resumos, os meus fichamentos, o meu material de estudo? Como é que eu consigo aprofundar isso a partir daquele exercício sobre a Revolução Francesa que eu fiz? Qual é o impacto que esse exercício que eu fiz sobre a Revolução Francesa tem na densidade do meu material de estudo? Será que ele precisa agregar tanto se a Revolução Francesa é um ponto do edital que é forte para mim? Agora, será que aquele exercício sobre teoria dos jogos que eu fiz, ele pode trazer uma contribuição maior para o meu caderno de teoria, né, aquela questão sobre teoria dos jogos que eu fiz, ela pode contribuir mais para o meu caderno teórico, para o meu material de estudo? Qual é o peso disso? Não é? Cada vez que a gente trabalha a questão do peso, a gente desenvolve uma outra forma de se ver o estudo, que é, na verdade, colocar desafios a você mesmo. Né? Isso é uma coisa importante. Então, como é que a gente faz para caminhar aqui pela trajetória correta? Certo? Qual é, na visão, né, do IDEG, hoje, aquilo que deve parametrizar o teu estudo? Certo? Em relação àquilo que a gente tinha. Né? Primeira coisa, você precisa levar em conta a evolução histórica do teu desempenho. Ou seja, tudo
precisa ser contabilizado. Exercício feito é exercício contabilizado. Fundamental, né? E mais do que isso, é necessário que haja constância no estudo. Aqui, gente, eu paro para falar uma coisa fundamental para vocês. Fundamental. A prova acabou, né, de acontecer agora, né? Então, nós temos aí 1 mês e meio em que o TPS aconteceu, 2 meses, certo? Gente, vocês, eu sempre digo isso, mas assim, eu volto a dizer, gente, não dá para ficar muito tempo distante do estudo. Por quê? Porque a prova de 2018, ela vai acontecer antes, ano eleitoral, entende? Quer dizer, perder 2 meses no pós-TPS de estudo, isso é um problema lá na frente. A gente precisa ter essa constância na história do estudo. Entende? Até para que você consiga dominar esses novos parâmetros. Até para que você consiga entender, não é, a evolução estatística do teu estudo. Que a gente consiga saber se realmente a Revolução Francesa, o tema Revolução Francesa, é um ponto forte para você e teoria dos jogos é um ponto fraco. Não tem como você levantar essas estatísticas se você não tiver constância no propósito, constância nessa história, nessa evolução. É isso que vai te mostrar essa dinâmica. Então, é necessário retomar os estudos, é necessário fazer exercícios constantemente, assim como ler e resumir materiais constantemente, não é? Você não pode parar. Quer dizer, a prova, ela começa e acaba. O teu estudo, não. Você não pode fragmentar isso no tempo. Senão você perde essa evolução histórica. E eu tenho certeza que muitos de vocês já sentiram isso. Não é? Sentiram uma angústia. Né? Pô, se dá angústia em professor, eu fico imaginando no aluno. Que é o seguinte, o cara vem numa toada bacana, certo? Pro TPS, faz o TPS e não passa. Aí o que acontece? Aí ele entra num período de vale. Sabe? Quando o gráfico vai lá embaixo, né? Entra num período de vale. Pô, leva 2 meses para sair disso. Quando ele volta para o estudo, ele já não sabe mais onde ele está. Ou seja, ele perdeu completamente o histórico. Não é? Vai levar um tempo para ele conseguir se achar novamente nessa preparação. O que é um problema. Então, a constância dessa história é fundamental. Né? Isso vai ser o primeiro parâmetro. Mas, Bolsão, o que você quer dizer com evolução histórica? Eu quero dizer, né, o que eu quero colocar aqui é que você tem como parâmetro fundamental o teu próprio desempenho. Como é que você estava, né? Como é que você estava em relação, no teu desempenho, certo? No mês passado, há 2 meses, há 3 meses, há 6 meses. Isso é importante. Quem está começando agora está formando a história. Imagina, se desde o início você começa a contabilizar erros e acertos, não é? É evidente que você vai conseguir usar o teu desempenho passado como uma força motriz para aumentar esse teu desempenho. Porque você consegue mensurar como é que você está na evolução. Qual é a lógica imediata disso? É o teu comportamento de estudo ao longo do ano. Quantos meses efetivamente você estuda? Ora, se você tiver um cálculo, uma contabilização histórica dos exercícios que você fez, você vai perceber os momentos em que você estudou e o momento que você parou realmente de estudar. Isso é fundamental. Então, a evolução histórica conta muito. Conta muito. Sobretudo, quando você tem uma prova como a de 2017, por exemplo,
que foi uma prova muito diferente da de 2016. Quando isso acontece, é muito comum, alunos terem ido muito bem na prova de 2016 e terem ido muito mal na prova de 2017. Não é? Isso significa que você está estudando de uma forma completamente errada? Nem sempre. Significa que a banca mudou o peso, mudou a importância de cada uma das matérias. Ok? E por que é fundamental você ter o histórico? Porque se as mudanças na prova de 2017 te derrubaram em relação a de 2016, se você tem um histórico, você consegue completar a tua preparação rapidamente. Você identifica pelo teu histórico, pela contabilização de erros e acertos no teu estudo como um todo, você contabiliza e identifica imediatamente onde você tem que colocar os pontos que entraram lá na prova de 2017 e que você, de certa forma, acabou relevando na tua preparação até essa prova. Então, o histórico é fundamental. Né? Fundamental. E é lógico, esse histórico ele deve ser mensurado por aquilo que você produz como material, resumos e anotações, fichamentos, e também por listas de questões objetivas, por respostas de questões discursivas. Tudo isso forma o teu histórico. E é esse histórico que mede a tua evolução. Qual é o mapa mais valioso? O que vai te dar, gente? Aí, não é? O parâmetro da tua evolução histórica. O edital. E os itens do edital. Você tem a obrigação daqui para frente de classificar por item do edital tudo aquilo que você fizer. Se você faz uma lista de questões objetivas, ou ela já deve vir classificada no IDEG, a partir de agora é tudo classificado, certo? Toda lista de exercício tem que ter o item ou os itens aos quais ela se refere do edital. Tem que ter indicação, porque isso é um parâmetro da nova proposta. Né? E tem que ser para você. Então, tudo aquilo que você fez o exercício, fez a assertiva, abre o edital e vê em que ponto do edital aquilo está. E depois contabiliza. Ou você contabiliza no Excel, certo? Ou você contabiliza na mão, ou você contabiliza no sistema do IDEG, que o IDEG tem o sistema que faz isso. Então, é possível contabilizar isso estatisticamente. E aí sim, você vai ver, por item do edital, cada acerto ou erro. Um outro parâmetro importante, e aí você tem que tomar cuidado. Aquilo que o concorrente está fazendo. Não é? Mas tem que tomar cuidado com o que o concorrente pode lhe dar. O que eu quero dizer? Lógico, você vai sempre se comparar à concorrência. Agora, você vai se comparar à concorrência por ranking? Você realmente acha que ranking vai te ajudar nisso? Não é? Para e pensa. A prova de 2016 teve um peso e uma medida. Não é verdade? Pessoas foram bem e as pessoas foram mal em 2016. A prova de 2017 mudou completamente o peso. É só pegar as matérias de história, você vai ver. É só pegar a matéria de economia, você vai ver. Não é verdade? Mudou tudo. As pessoas que foram bem em 2016 não necessariamente foram bem em 2017. Aí o que você faz? Um ranking? Onde é que o ranking vai te ajudar? Gente, se tem uma coisa que o ranking não faz, é te posicionar de forma correta em relação à concorrência. Tanto é que você pega os rankings, você vê que a margem de erro é enorme. Por quê? Porque eu posso fazer uma lista de economia. Só que eu nunca vou saber qual é o peso que
a banca do CESP vai dar para a economia na prova. Como isso acaba desconfigurando completamente a relação, né, de intensidade da prova, o que acontece? Você compromete o ranking. Aí você coloca um ranking, todo mundo acredita no ranking e vai mal na prova. Por quê? Porque não é assim que se usa a variável. Porque não é essa variável de concorrência interessante para o teu estudo. Gente, é muito simples. O que eu estou falando para vocês é, mensura o teu desempenho. Por quê? Porque se você mensurar o teu desempenho, você tem o teu histórico. E você vai mensurar a tua evolução. Você precisa passar numa prova que tem um ponto de corte. O que você tem que fazer? Atingir aquele ponto de corte. Como é que você faz isso? Evoluindo. Não é vendo como é que você está em relação ao teu colega num ranking que não te diz nada. O que te leva a essa nota de corte, gente? Essa nota, né, que é o cara que aprova e o cara que não é aprovado, ok? O que te leva a essa nota é o teu comportamento. Então mede o teu comportamento em relação a quê? Em relação ao parâmetro que você tem, chamado edital, chamado histórico. E aí, a concorrência, ela entra dentro de um sistema bem acabado. O que você pode fazer? Por exemplo, eu posso, tá certo? Te mostrar, no sistema do IDEG a gente faz isso, quer dizer, eu posso te mostrar, por exemplo, pegando lá de novo, teoria dos jogos, certo? O teu histórico, ele mostra que esse assunto do edital, teoria dos jogos, lá de microeconomia, tá? É um ponto fraco para você. Então, você, né, já está capenga naquele ponto ali. Você já sabe que você tem que estudar. Quando você faz uma lista de exercícios, certo? Que cai teoria dos jogos, se mais pessoas fizerem essa lista também, vamos supor que você tem aí mais 50 alunos que façam essa mesma lista e que, portanto, não é, vão fazer essa questão sobre teoria dos jogos. O que o sistema te informa no IDEG? E isso é uma forma interessante de ver a concorrência. Vai te dizer o seguinte, olha, essa teoria dos jogos aqui, essa questão, você errou. Ela é um ponto fraco teu. Beleza, só que toma cuidado, porque você errou. Só que 80% da turma, 50, né? 50 pessoas. 80% dessas 50 pessoas acertaram a questão. Então, muito cuidado, porque teoria dos jogos é um ponto fraco seu, é uma matéria difícil para você, só que a galera está acertando. Estuda, porque isso aí é complicado. Se cair na prova, lá do CACD, com o peso que for, se cair na prova do CACD, toma cuidado, porque tem chance da galera acertar e você não. Então, melhora esse ponto do edital. Trabalha esse ponto específico do edital, porque ele é estratégico para você. Me diz, você precisa de ranking? Ou você está usando aquilo que a concorrência pode lhe dar? Ou você está usando aquela informação que é uma informação de um universo de concorrência que não interessa o primeiro, a melhor nota. Não interessa a pior nota. Interessa a nota mediana. Por quê? Porque essa nota é o que vai te posicionar, não é, em relação ao teu próprio desempenho. No fundo, é um autoconhecimento. Né? Então, muito cuidado como você usa a questão da concorrência. Né? Porque aparecer num ranking, gente, não vai mudar nada. Aliás, só vai mexer com o teu ego, para cima ou para baixo. Mas não vai, além disso, vai mostrar nada. Vai mostrar nada. Né? Não tem o menor sentido fazer uma coisa dessa. Certo? Então, é importante, né, esse tipo de análise. Ok? Uma coisa fundamental. Quem está começando pode começar do jeito certo. E quem já começou pode começar a fazer as coisas da forma correta. Coleta informação, gente, de tudo aquilo, não é, que vocês fizerem por estatística. É algo importante, formal,
né? Contabiliza sempre as questões que você fizer. O texto, a gente bate muito nisso, né? Aqui dentro do IDEG, porque, cuidado, gente, texto lido e não formalizado não é trabalhado de uma forma profissional. Você precisa ler um texto, escrever aquilo que o texto te informou, ok? E mensurar a profundidade daquilo que você produziu. Isso pode ser feito numa questão discursiva, por exemplo, não é? É possível você mensurar isso numa questão discursiva. O professor vai lá e vai dar nota, né, na tua questão. Nós temos um sistema no IDEG que quando o professor corrige, certo? Vamos imaginar que você errou alguma coisa na questão que eu dei sobre instituições econômicas, por exemplo, certo? Você errou, sei lá, são 3 dimensões institucionais. Você errou uma delas. Eu fui lá e te puni. Falei, ó, cuidado, porque essa dimensão aqui que você colocou, ela tá errada. Pronto, eu fiz esse comentário. O que o sistema te fala? E isso é estratégico. Não é? Quando você recebe a correção, o sistema te diz, olha, toma cuidado, porque você cometeu esse erro. Na turma que fez essa questão aí, só 15% erraram a mesma coisa. Então, quer dizer, 85% não erraram. É importante você estudar instituições. Enfim, estou dando um exemplo aqui mais simples. Ok? Isso é feito não apenas para questões discursivas, mas também para resumos e fichamentos. Você tem lá uma aula agora de acompanhamento bibliográfico, que é a indicação bibliográfica que o professor dá, e o professor chega nessa aula e diz, olha, você precisa, né, nesses livros que eu indiquei, eu quero que no teu texto apareçam os tais pontos, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Quando você lê o texto e escreveu o texto, certo? E aí, não importa se você está escrevendo à mão ou se você está escrevendo digitando, certo? Realmente, para fazer fichamento, para fazer resumo, para consolidar o teu material, você não precisa necessariamente escrever à mão. Por quê? Porque você já vai escrever à mão, né, muitas e muitas vezes em cursos de terceira fase. Você já vai produzir à mão. Muitas vezes, digitar é mais rápido, certo? Então, cuidado, porque uma coisa é você fazer resumo, uma coisa é você fazer um fichamento, outra coisa é você responder uma questão de terceira fase. Existe um momento e existem técnicas para se responder essa questão de terceira fase. E aí talvez é o momento de... Talvez não, aí com certeza é o momento de entrar com o punho, né, a escrita, né, cursiva, né, a mão. Tá? Agora, eu acho que para criar resumo, formatar o teu material, já que você vai ter que ler muita coisa, eu acho que aí o computador ajuda muito. Né? Então, só toma cuidado para não confundir. Tem muito aluno e aluna que chega para mim e fala, Bolzan, mas se eu estiver resumindo e já escrevendo à mão, eu não estou treinando para a terceira fase? Não necessariamente, viu? Não necessariamente. Então, às vezes você está perdendo tempo. Né? Um tempo precioso que você podia usar para outras coisas. Então, aí tem que ver, certo? Lembra, gente, o caminho para essa travessia da diplomacia aí, ele não é um caminho tão curto. Então, vocês vão ter tempo e oportunidade para treinar a escrita à mão em cursos de terceira fase. Ou no estudo de terceira fase, para a terceira fase. Isso é muito importante, sabe? Não precisa ir com tanta intensidade nas coisas. Né? Faz uma coisa mais simples, mais fácil, para você ter o teu material de estudo. Certo?
Então, se for mais rápido para você digitar, digita. Digita, você está formalizando o teu material. Isso é uma coisa importante. Por quê? Lá na aula de orientação bibliográfica, que eu estava dizendo, o professor colocou lá 7 pontos que ele acha fundamental que estejam no seu material. Ok? E aí você foi, leu o texto, depois de ler o texto, foi escrever. Certo? E quando você escreveu, você não colocou 7 pontos. Você só colocou 5. No sistema do IDEG, né, da nova proposta, o sistema vai te avisar. Vai falar assim, ó, cuidado porque você só colocou 5, viu? Tinha 7. Então, vai lá, pega no texto e encontra esses 2 argumentos aí que o professor pediu, esses 2 pontos, e que você não colocou no teu resumo. Para tudo isso, gente, que eu estou falando, tá? Nós oferecemos a ferramenta, né? Tem uma área do aluno que você consegue mensurar tudo isso. Então, é uma forma que a gente tem de garantir para vocês, né? Garantir a vocês essa profundidade. Esse sistema que eu estou dizendo, ele é acessível a 100% dos alunos do IDEG. Então, por exemplo, o aluno que está fazendo o curso de formação teórico, não é? É um curso longo, toda aula tem uma aula de bibliografia. Então, você vai assistir a aula do teórico e o professor vai dar meia hora de aula só sobre a bibliografia, para te indicar o que ele quer. E aí você vai fazer o resumo, vai subir lá para a banca, né, do IDEC, para a nossa plataforma, e a plataforma te avalia. E ela te mostra. Avalia não, ela não vai te dar uma nota, né, mas ela vai te mostrar quais argumentos que não estão ali e que deveriam estar. Então, essa é a ideia. Né? Tudo acaba sendo contabilizado. E você controla, basicamente, o desempenho. Você controla a evolução nesse sistema. Então, tudo isso acaba de uma forma organizada. Não é? Bom, o que você precisa fazer? Certo? Não, aí eu estou falando de desempenho de modo geral, certo? Não é, eu não estou falando dentro das ferramentas do IDEG, não é isso. Eu estou falando aqui para todo mundo que estuda para a carreira diplomática. Qual que é o meu sonho, né? Nesse mundo agora, certo? Meu sonho seria ver todos os alunos e alunas munidos de 3 bancos de informações aqui, tá certo? Primeiro banco, de acerto e erro de questões objetivas, tudo segmentado por item do edital. Você vai classificar para ver o que acertou e o que errou. E aí vai fazer, né, uma contabilização bonitinha de cada um desses erros e acertos. A mesma coisa, um banco de comentário dos professores, dos docentes, em relação às tuas questões discursivas. Sabe quando o professor faz aqueles comentários? Né? Cada vez que ele fizer aquilo, vai marcando, não é, o erro que você cometeu. Vai marcando aquilo que ele colocou. Por quê? Porque ao longo do tempo, quando você retomar o teu estudo em discursivas, você vai ver se os erros se repetem ou já foram mitigados. Um exemplo clássico em economia. Muitos alunos erram a questão da linguagem. Por quê? Porque escrevem com uma linguagem política, enquanto a banca quer uma linguagem econômica, na real. Certo? Isso você vai modificando ao longo do tempo. Então, desde as primeiras questões discursivas que você elaborou numa linguagem não tão técnica, se você tiver o histórico disso, falar, pô, ó, primeira questão que eu fiz, nessa primeira questão, eu fui punido pela linguagem. Na segunda, ainda tive punição pela linguagem. Na terceira, também, mas a partir da quarta já não tive mais. Então você consegue estruturar essa evolução. É algo importante. E isso gera, ou acaba gerando basicamente um banco de comentários. Da mesma forma, você tem que ter um banco de resumo. Um banco de resumo daquilo que
você está consolidando após ler os capítulos lá, né, o livro, enfim, aquilo que foi indicado na bibliografia. E isso, gente, tem que ser manipulado cotidianamente. Resumo, não é? Fichamento, isso você não deixa na gaveta. Você vai sempre resumir o resumo. Porque é isso que te dá o desempenho. Isso é o teu histórico. Não é muito comum vocês ouvirem, né? Eu fui fazer um resumo e o resumo ficou quase maior do que o texto. Por quê? Porque é o primeiro que você fez. Se você pegar um texto de política internacional sobre China para fazer um resumo, com certeza, a primeira vez que você fez aquele resumo, ele vai ficar enorme. Só que qual é a tua obrigação? Dali a um mês, voltar e ler o texto de novo? Claro que não. É voltar e ler o resumo. Porque cada vez que você lê o resumo, você faz um resumo do resumo. Você vai encolhendo aquele texto. Certo? Você não digitou lá em Word? O Word apaga, gente. Se você acha que aquele pedaço ficou prolixo demais, reescreve e apaga o que você achou que estava prolixo. Vai sintetizando, vai agrupando. É assim que se chega ao que se chama de mapa mental. Não adianta você comprar o mapa mental. Você precisa fazer o mapa mental. E como é que você faz o mapa mental? Encolhendo resumos. Até que aquela matéria, ela seja uma matéria muito próxima para você. É aí que aquele resumo diminuiu. Ora, são as 3 pilastras, gente, da tua preparação. Um banco de acerto e erro, que é contabilizado estatisticamente. Um banco de comentário de questão de terceira fase, também contabilizado estatisticamente, para você ver o teu histórico. E, por fim, um banco de resumos, que na verdade é o teu material de estudo. É o resultado daquilo que você está lendo, daquilo que você está assistindo em aula. Tudo isso é que compõe o sistema. E quais são, os parâmetros que devem ser utilizados nesses bancos? Sempre aqueles que nós vimos anteriormente. Primeira coisa, item do edital. Você não pode nunca perder de vista o item do edital. É necessária essa mensuração em relação ao desempenho dos concorrentes, se você puder fazer isso. Por quê? Porque você vai saber o que você está acertando e o que está errando em relação aos concorrentes. E é necessário você entender a densidade do teu material e revisá-lo sempre. É isso que vai te dar o parâmetro de estudo. Vocês estão percebendo, como a mudança do CACD, ela exige um tratamento muito mais formal ao estudo, gente? É diferente. É diferente. Já não é mais aquele estudo em que você senta e lê. Nós estamos falando aqui de um estudo estratégico. Ok? Isso, essa construção toda dessa nova proposta pedagógica, ela nasce, e é o que a gente inaugura, quer dizer, essa nova proposta pedagógica, ela nasce de uma necessidade da prova. Quer dizer, a prova exige uma mensuração mais elaborada. A prova exige esse tipo de comportamento. Já não é mais um estudo de uma mão só. Ou seja, não é aquele estudo clássico, em que você senta lá, alguém te orienta, você lê e beleza. Não. Aqui nós estamos falando de um estudo histórico, com o histórico. E, para isso, é necessário um novo método. Não é? Vocês podem esperar que a prova do CACD ela não será igual a de 2017 em 2018.
Você vai mudar os pesos das provas todas. Novamente vai mudar o peso. Né? Você vai alterar completamente a prova, porque isso aconteceu em 2015, alterou em 2016, alterou em 2017 e vai continuar alterando. A tendência da prova do CACD não é parar em um formato. Ao contrário disso. Aliás, nunca foi né? Essa nunca foi a tendência, nunca foi a lógica do CACD. Ele sempre se modificou. E cada vez mais ele se modifica. Quando a gente pega uma prova de história como essa que aconteceu no TPS, dá para perceber isso. Os caras quiseram brincar com essa matéria. E foi a matéria mais pesada, realmente, do concurso. Então, a gente precisa dar um tratamento mais formal, mais profissional para a coisa, para conseguir enfrentar aquilo que a própria banca está trazendo, aquilo que a própria prova está trazendo. Para quem está começando, gente, isso é fundamental. Você precisa criar né? Bom, você precisa criar, certo? Como resultado aqui, você precisa criar ponto forte e ponto fraco na matéria. Né? Ou seja, mapear aquilo que é o teu ponto forte e o teu ponto fraco, dentro de cada uma das matérias. Um outro resultado importante, mapear ponto forte e ponto fraco para cada item do edital, como foi falado. Isso é importante. Né? Fazer uma análise contínua da tua tendência no estudo. Como é que está se comportando, né, ou estão se comportando os teus erros e acertos ou a tua disciplina de estudo ao longo do ano todo. Já não dá mais para parar quando a prova acabou, para retomar só depois. É necessário que haja continuidade. A prova exige isso. É isso que a banca está exigindo. Veja, uma coisa que é importante a gente pensar, certo? E aí é fundamental mesmo. Eu tenho falado muito isso. Tá? Cuidado, porque a prova do Itamaraty, ela acontece todo o ano. Ela não tem ruptura. Ela acontece todo ano. Se é verdade que essa estrutura ministerial, ela propõe uma prova de contratação para a contratação todos os anos, é porque você exige do novo diplomata disciplina e constância. Porque senão a prova não ia acontecer todo ano. Se os caras estão buscando novos servidores todos os anos e o Ministério faz questão disso, como já ficou muito claro, né? Se o Ministério faz questão disso, dessa continuidade, é óbvio que eles vão contratar e vai passar na prova quem tiver constância. Porque isso é uma competência exigida na prova. Você não pode romper o histórico. Assim como o diplomata não desiste. Entende? Então, sim, não rompe o histórico porque não passou no TPS, porque não passou na prova. Ano que vem, né, a prova vai acontecer de novo. E ela vai acontecer logo. Então, assim, tem que manter essa tendência de estudo contínua, né? Você tem que continuar sempre esse estudo. Isso é algo importante, porque é uma competência exigida na prova. Sempre lembrando que provas de concurso público, gente, elas não são provas aleatórias. Não é? Por mais que você queira criticar o CACD, o Instituto Rio Branco, queira criticar o CESP, o que você quiser criticar, uma coisa é certa. Esses caras não estão brincando, não é? Existe ali um conteúdo profissional que é usado como uma forma métrica para se buscar mão de obra no mercado.
E eu quero definir o perfil do diplomata que está entrando dentro do MRE. Se essa prova ela mostra recorrência, é porque eu espero constância do cara que entra na carreira. Eu quero que o diplomata ele tenha constância de propósito. Eu quero que esse cara seja organizado. E olha, uma coisa é certa, gente. Estatística ajuda a organizar. Análise de desempenho ajuda a organizar. É isso que se precisa. Né? É mensurar aquilo que você está fazendo. Abandonar, não é, dentro dos parâmetros corretos, aquele estudo só pelo relógio. Tem que existir o estudo pelo relógio? Tem. Ele te mostra algumas coisas? Te mostra. Né? Disciplina, por exemplo. Agora, te mostra tudo? Não. Não. Nós temos que qualificar esse estudo. Qualificar, né, o estudo. Você tem que tirar da tua cabeça que a melhor forma de saber se você está bem ou mal nessa prova é se comparando em ranking. Cara, busca uma meta, velho. Assim, faz a comparação com a tua evolução. Mantenha a tua evolução. É isso que vai te mostrar o ponto de corte. Se você está próximo ou distante. Não é o ranking. O ranking não tem como mensurar o peso. Não tem como você fazer uma estrutura equilibrada. Então, é muito importante, não é, olhar para a concorrência de uma forma estratégica, dentro de um universo, mas não fazer uma comparação direta numa lista. Isso não faz sentido, é isso que se busca, é isso que vai gerar aí um desenvolvimento estratégico e profissional do estudo. Ora, esse é o papel, não é, do desempenho, da mensuração de desempenho. E aí, isso tem que ser aplicado a toda a lógica de estudo. Se eu estou falando de um estudo teórico, eu preciso produzir alguma coisa a partir daquilo que eu li. Se eu estou falando de um estudo por listas de questões objetivas, eu preciso saber se aquela lista ela está ou não complementando a minha evolução histórica. Se eu respondo a uma questão discursiva, eu preciso saber se essa resposta da questão discursiva ela complementa o meu conhecimento que está formalizado. As coisas precisam estar integradas. E isso é que gera um estudo profissional. Não é? Então, comecem a pensar de uma forma estratégica nesse sentido, sabe? Isso vai ajudar demais. O IDEG, ele inaugura hoje, esse momento do passe livre, está inaugurando a nova proposta. Tudo que eu estou apresentando para vocês aqui não é a expressão dos fundamentos dessa nova metodologia. Então, tudo que está sendo trabalhado agora, daqui para frente dentro do IDEG, tudo está dentro deste alinhamento que eu acabo de colocar. Né? A nossa busca aqui é uma preparação que responde às demandas da prova que nós enxergamos em 2016, 2017. Não é? Então, claro, né, não vamos levar 6 anos para mudar, 5 anos para mudar. Nós mudamos na hora. Aconteceu o TPS de 2017? Na verdade, aconteceu o TPS de 2016, nós já começamos a pensar aqui. Né? Já falei com os professores e tudo, falei, tá mudando esse negócio aí, nós vamos ter que ver. E não deu outra. Né? 2016 teve mudança, já acendeu um sinal amarelo, 2017 cristalizou mudança. Se cristalizou mudança, então a gente muda também. Né? Então, vamos buscar, tem outras demandas na prova? Por pior que a prova seja, viu? Né? Não importa isso pra gente. Nós vamos atrás da prova. Então, assim, mudou? A prova de 2017 veio diferente?
Então, a proposta se adequa à prova. Pronto. Essa é a mudança e é isso que nessa semana vocês vão ver. Né? Ou seja, participando de todo o evento gratuito, né? Todas as aulas, vocês vão ver que vai ter aula de questão, formação teórica, tem aula, não é, liberada para vocês da orientação bibliográfica, certo? Vai estar lá, não é? Vai ter aula de questões objetivas, de questões discursivas, certo? Vocês vão ter acesso a 2 listas no nosso sistema, né, que é a banca IDEG, para ver como é que as estatísticas funcionam. Ou seja, fazendo parte desse momento do passe livre e participando disso tudo, vocês vão ver os professores se adequando a essa nova proposta, trazendo essa proposta para vocês dentro de cada uma das matérias, da realidade de cada uma das matérias. Né? Isso é algo importante. Né? Isso é algo fundamental e, lógico, só vem complementando aquilo que o IDEG já fazia, né? Mas coloca aí uma nova ferramenta. Então, participem de tudo aquilo que vocês puderem nessa semana. É a hora de retomar o estudo. É a hora de alinhar para 2018. Por quê? Porque a prova vai vir nesse sentido. E nós temos condição, né, de fazer um treino, uma preparação sensacional até 2018. Se nós mantivermos esse alinhamento que eu acabo de colocar aqui. Tá certo? Então, eu convido vocês, né, para participarem ativamente dessa semana. Vai ter palestras e painéis de discussão, um monte de coisa com os professores, né? Cada um vai trabalhar um tema, eu vou trabalhar essa questão do desempenho e vou dar uma outra palestra na semana que vem sobre economia. Vocês estão todos convidados, e aí vou falar sobre a matéria economia dentro do CACD, tanto na questão, no TPS como na terceira fase, não é? Como é que vai ser essa prova. Então, vou falar especificamente sobre a economia. O Luigi Bonafé, que vai trabalhar história, o Luigi Bonafé vai fazer uma palestra sobre a história, né, a matéria história no CACD, interessantíssima, porque foi a prova mais complicada. Tiago Rocha vai falar sobre geografia, não é? O Felipe Estre, vai falar de PI, certo? A Mariana Lima vai falar sobre francês e inglês. Ou seja, né, nós vamos ter aí várias palestras e painéis para vocês participarem. Tudo isso dentro dessa concepção. Gente, nós precisamos pensar no CACD de 2018. Não é? Como mudou muito em 2017, tem que ter uma força-tarefa, não só do IDEG como curso, mas de vocês, não é? Para a gente conseguir organizar e colocar tudo isso aí em pé para estar bem lá em 2018. E vai dar certo, vai ser bem legal. Nós estamos super motivados aqui, uma proposta bem legal para vocês. Perfeito? Tá aí. Bom, eu, né, sob o ponto de vista aqui da palestra em si, eu termino, né, era isso que eu queria falar para vocês sobre desempenho. Quer dizer, termino de falar, mas eu quero agora ouvir. Olha lá, ó, a Raíssa está me fazendo uma pergunta aqui, interessante, né? Por que você disse que a prova mudou em 2017? Fiz a primeira vez em 2017. Pois é, Raíssa, a prova se modificou. Não é? Quando eu digo que ela se modificou, não é que as matérias mudaram. Economia mudou o edital, né? Mas não é que as matérias mudaram, as matérias são as mesmas. O que mudou, na verdade, quando a gente diz que mudou a prova, é porque os pesos das matérias se modificam, de certame para certame, de concurso para concurso. Então, em 2017, o peso que foi dado para matérias como História e Economia é um peso que não foi dado em 2016. Não é? A mudança na prova, portanto, que acontece quando você pega o triênio
2015, 2016, 2017, né, é que a banca, ela antes, ela fazia uma prova, né, prova do CACD, em que você tinha ali uma matéria que pesava muito mais. O problema é que a partir de 2015, eles começaram a trabalhar com 3 matérias que pesam muito mais. Né? Ou seja, a profundidade cobrada em 3 matérias é muito maior. E eles vão alternando essas matérias. Certo? Teve mudança no edital de economia para 2017. E uma outra coisa importante é que dentro de cada uma das matérias, o que você teve ali foi a cobrança de algo mais específico do que você teve em 2016. Ou seja, a prova de 2017 ela foi muito mais difícil que a de 2016. Né? Porque, além de você escolher 3 matérias que pegaram pesado, você ainda teve a maior especificidade dentro dessas matérias. Então, história, né, é aquele ponto, sabe, minúsculo da nota de rodapé. Em economia, eles aprofundaram a dificuldade porque exigiram a aplicação de modelo na abordagem conjuntural. E isso acontecia, mas não da forma como aconteceu. Né? Então, você tem mudanças aí que são mudanças na própria elaboração da prova, na própria condução que a banca deu. Isso, exatamente. Vai lá, Luciene, obrigado, viu? Legal. Tá lá. Então, esse tipo de mudança, Raíssa, é que rola, sabe? E tem que ficar muito atento, né? Muito atenta a esse tipo de comportamento da banca, né? Não é uma coisa simples de ver. A Kenia está me perguntando se eu acredito que essa vai ser a tendência da banca a partir de agora. Kenia, eu acredito que sim, né? Mas eu vou explicar. Eu acredito que vai ser a tendência da banca. Trabalhar de uma forma mais profunda, mas eu honestamente não acho que a prova de 2018 ela tenha o peso dificuldade, né? Ela tenha a dificuldade tão grande como foi de 2017. Eu acho que em 2017 eles erraram a mão mesmo. Né? Eles erraram a mão e foi uma prova muito mais difícil. Naturalmente foi uma prova muito mais difícil. Tá? Agora, dá para você esperar uma prova de 2018, né? Dá para você esperar, né, a prova de 2018 como uma prova fácil, né, uma prova como talvez assim, como a prova de 2015, né, 2016, não, certo? Vai ser uma prova que vai ficar no meio de 2016, 2017. Acho que vai ser uma prova pesada, mas não tão pesada como foi em 2017. Eu acredito que a banca tenda a melhorar nesse sentido, sabe? Não, pior não vai ficar, eu acho. Certo? Foi um trauma essa prova. Mas eu volto a dizer, é importante começar a ver o histórico, né, Kenny? Sabe, é necessário mudar a pegada do estudo. Por quê? Porque não vai voltar, sabe? A prova não vai ser fácil. Não, ao contrário, essa prova ela tende a permanecer como ela está ou a diminuir um pouquinho a intensidade, né? Mas ela não vai voltar a ser fácil. Então, é isso que eu falei para Raíssa, né? O que mudou? Mudou esse peso, né? Mudou esse ponto de dificuldade, certo? E lógico, a banca não vai voltar.
certo? Então precisa fazer um estudo bem profissional mesmo, a partir de agora, que é o que a gente está propondo. Não é? A Ana está colocando uma coisa aqui muito legal. Né? Ó, é importante compreender a prova e é o que a banca espera, além de ter que estudar todas as matérias com a mesma dedicação. Isso, sem dúvida, né, Ana? Tem que tomar cuidado para voltar, né, naquilo que eu tinha colocado antes. Tem que tomar cuidado porque a prova do CACD ela é uma ferramenta de contratação. Ou seja, né, o concurso público ele é uma ferramenta de RH, ok? Um processo seletivo. Então, você está mensurando ali não apenas o conhecimento do candidato, mas você está mensurando competências. Está mensurando não apenas a homogeneidade do conhecimento desse cara, como ele consegue transitar entre as matérias, né? Como ele consegue manter o equilíbrio entre as matérias, Ana. Mas mais do que isso, eles estão buscando competências. Qual é o teu autocontrole? Qual é a tua maturidade para interpretar a prova? O que conta muito. Conta muito. Né? Ontem estava conversando com um pessoal falando sobre isso. Né? A prova do CACD, ela exige maturidade. Né? Você precisa olhar para a prova e enxergar determinadas coisas. Certo? O que a banca quis com isso? Certo? E aí eu te digo, né, é por isso que essa preparação, é por isso que você não consegue ter um desempenho tão alto imediatamente na prova do CACD, porque ela demanda essa maturidade. Né? Você precisa conhecer um pouquinho o ritmo daquela prova. Não é? E a mensuração de desempenho, quer dizer, a avaliação por item do edital, esse acompanhamento, te dá essa maturidade. Né? Isso te mostra como a banca está raciocinando. A questão da constância, sabe? Isso é fundamental. Não é? É você garantir aqui isso, uma estratégia que vá amadurecer o teu approach, né, em relação à prova, certo? E maturidade é uma competência que se busca para o diplomata que entra no ministério. Autocontrole. Por que você altera tanto a prova de um ano para o outro? Isso é uma coisa aleatória? Talvez. Eu tendo a achar que não. Né? Tem muita gente que diz por aí na preparação que não, é aleatório, os caras não estão nem um pouco preocupados com isso. Eu duvido, né? Duvido que alguém que faça uma prova não pense no porquê está fazendo a prova. Então, se você for pensar dessa forma, por que eu altero o peso, não é, de um ano para o outro aí, para continuar falando sobre método com a Raíssa, né, com a Raíssa? Por que você altera peso de um ano para o outro? Porque você busca autocontrole. Se o cara não tiver autocontrole, que é uma competência, não é? Autocontrole, autodisciplina, o cara assusta com a prova. Se você se prepara sem ter um método, se você se prepara sem ter um alinhamento lógico, sem que a preparação seja profissional, não é? Evidentemente o que vai acontecer é que você se assusta com a prova. E aí a prova vai ser sempre difícil, porque ela muda sempre. Agora, quando você mensura o teu desempenho estatisticamente e avalia a tua evolução histórica, você ameniza muito esse choque. Muito, porque você controla os itens do edital. E a aplicação dos mesmos é uma estratégia fundamental de prova. Por que nós criamos isso? Né? Por que a gente pensou tanto tempo nesse tipo de condução para a proposta pedagógica do IDEG? Justamente porque a gente vê a prova se modificando ano a ano. Ora, se eu trabalho com uma prova que não é estável, não é? E essa instabilidade passou a se mostrar gritante
nos últimos 3 anos, certo? Se consolidou em 2017, pô, não posso ficar parado, não é? Me assustando com prova. Eu preciso desenvolver um método que trabalhe a evolução do aluno, de modo que, independente da mudança da prova, esse cara vá se sentir mais ou menos confortável de acordo com a força ou com a fraqueza dele em relação ao ponto do edital. É isso que compõe a proposta. E é isso que precisa pensar, porque essa é uma competência exigida na prova. Como você lida com adversidades. Isso é autocontrole. Se tem uma coisa que um diplomata tem, é autocontrole, né, moçada? Acho que ninguém duvida disso. Não é? Acho que é uma forma interessante de se ver. É essa a discussão que eu quero trazer para vocês. Aliás, é essa discussão que o IDEG quer trazer para vocês nesse momento do passe livre. É isso que a gente tem como alinhamento aqui. Né? É isso que a gente tem como fundamento. E importante pensar de uma forma bastante madura nessa preparação, sobretudo para quem está começando. Né? Isso é importante. Então, é o que a gente propõe. Tem mais alguma coisa, gente? Mais alguém quer fazer perguntas aí? Sim, não, talvez. Fala aí, vai. Fala, Eduardo. Perdão, se a minha aula vai ficar... Ah, se eu vou disponibilizar essa gravação aqui? Com certeza, pode ficar tranquilo. Todo mundo que está inscrito no momento, gente, do Passe Livre, isso é uma coisa importante, viu? Todo mundo que está inscrito no Passe Livre vai ganhar lá um espaço no nosso sistema para acessar a gravação de todas as aulas dessa semana e da próxima. Então, vocês vão ter lá acesso não só a essa palestra inaugural, falando sobre desempenho, mas tudo aquilo que rolou, né, nessa semana aí. Todos os cursos teóricos, exercícios, tudo vai estar lá. Tá? Não se preocupem. Pronto. Tem mais alguma coisa aí que a galera quer colocar? Uai, Eduardo, pode mandar aí, pô. Que isso, não tem essa de trem em andamento, não, cara. O que puder te ajudar. Bom. Sim, sobre ciclos de estudo? Valeu, obrigado, Raíssa. Muito obrigado. Sim, para quem tem pouco tempo, né? Olha, eu acho o seguinte, acho que quem tem pouco tempo, Eduardo, é aí, né, que você tem que mensurar realmente o desempenho. Por quê? Porque normalmente você, com pouco tempo, vai ter contato com as matérias, né, com os resumos que você fez, só depois de muito tempo que você já estudou. Então, primeiro, quem tem pouco tempo de estudo, porque o cara trabalha, né, família, enfim, não é? Depende de como for a tua vida, o que é o mais importante para esse caso? Lembrar que você tem que formalizar tudo o que você fez. É importante que você escreva tudo aquilo que você leu. Por quê? Porque é o que vai ficar guardado. Né? Como você vai retomar ao longo do tempo, mas esse tempo é um pouco mais espaçado, você precisa ter algo consolidado. E, mais do que isso, se você tem pouco tempo, eu aconselho fazer poucas matérias, sempre. Trabalha uma matéria por vez, pense. Se você tem pouco tempo, é porque você tem outras atividades. Então, a tua preparação, ela naturalmente vai ser mais longa. Se você já sabe disso,
Por que você vai correr? Não vai adiantar, né? Você não vai conseguir adiantar esse tempo, entendeu? Então, faz o melhor que você pode, uma matéria por vez, 2 matérias no máximo por vez, certo? Vai consolidando bem o teu estudo, até que chega um ponto em que você completou tudo ali. E aí, cai em exercícios e vai trabalhando desta forma, ok? Agora, o que não pode no CACD é você correr, sabe? Tentar, não vou formalizar nada, porque eu já não tenho muito tempo, mesmo, eu só vou ler, só vou assistir aula. Isso não vai rolar, né? É uma prova que você precisa manipular o conhecimento, né? Isso é algo importante. Quando eu falo peso, eu estou falando peso das matérias, ou seja, né, a dificuldade ou a profundidade da matéria que foi pedida naquele concurso. É isso. Né? Tá aí. Mais alguma coisa, gente? Olha lá. Sim. Isso. Valeu, Kênia. Valeu, obrigado pela participação. Um abraço. Uma coisa importante, né, Eduardo, que você tá colocando aí, né, essa coisa do resumo, enquanto você pergunta, eu vou fazer um comentário aqui legal, que é o seguinte. Cuidado, porque os exercícios, né, o trabalho com exercício, certo? É um trabalho de complementação daquilo que você tem lá na formação teórica. Isso é uma coisa importante para todo mundo. Né? Cuidado, gente, porque o exercício ele sempre vai servir para você completar o teu caderno de teoria, certo? Então, fundamental ver dessa forma. Né? O exercício ele não te mostra uma posição no ranking. Né? O que você precisa fazer fez o exercício. Vamos pegar um exercício sobre, sei lá, certo? Geografia, população. Você fez um exercício sobre população. Depois que você fez aquele exercício, corrigiu, viu as estatísticas, mensurou, você tem que pegar aquele exercício, a explicação do professor, da correção, e colocar no teu material teórico. Isso vai engordando o teu material teórico. E isso é a forma de estudo, não é? Então, o exercício ele serve para mensurar, para engordar, né, o teu material. E é assim que você vai complementando. E é isso que vai te gerando a evolução do desempenho, né? Sim, se você não consegue fazer, veja, o Eduardo, para fazer o exercício, você tem que ter uma carga teórica, não é? Depois é que isso vai ser aplicado ao exercício. Quer dizer, então, o exercício está numa fase um pouquinho mais avançada da preparação. Né? Não é imediatamente. Você não começa estudando pelos exercícios, certo? Você tem uma carga teórica e vai, de novo, engordar, né, aquele caderno via exercícios. É muito comum, né, você fala assim, pô, mas aquilo que eu vejo na teoria, eu não consigo aplicar aos exercícios. É porque muitas vezes, Eduardo, você vai fazer o contrário. Né? Você vai complementar a teoria com o exercício. Não é a teoria que tem que dar conta de todo e qualquer exercício. É o exercício que tem que formar a melhor base de conhecimento para que você tenha ferramentas para fazer uma boa prova no CACD. O exercício, ele é uma ferramenta de formação de conteúdo tão importante quanto a formação teórica.
o exercício ele não serve só para você medir a densidade teórica, né? Isso é algo importante, né? Isso é algo importante. Olha, isso, né, de você tentar ver o que mais cai dos tópicos do edital lá e fazer exercícios só sobre aqueles tópicos ou focando nesses tópicos é atraso de vida no CACD, hein? Toma cuidado, Eduardo, porque aqui não rola isso, bicho. Assim, no CACD, uma assertiva transversaliza o edital inteiro de economia. O cara com uma assertiva do CESP, ele consegue pegar 5 ou 6 tópicos. Então, muito cuidado, porque a prova é inteira transversal. Aqui não rola. Na área jurídica isso rola bem, eu sei. Dá para fazer, né, um esquemão do edital. Aqui não dá, não. Beleza, então. Mais alguma coisa, gente? Bom, então, é o seguinte. Eu vou fechar essa palestra, até porque já foi longe, já passei 1 hora, já estou aqui, né, tomando o tempo de vocês. Gente, é o seguinte, eu estou absolutamente à disposição de vocês para qualquer dúvida, ok? Podem entrar em contato com o curso, né, no atendimento@ideg.com.br, ou me mandem e-mail, como vocês quiserem, tá certo? É meu nome, tudo junto, marcelobolzan@gmail.com, não tem como errar, ok? Para dúvidas e tudo. Eu inauguro hoje, então, essa nova proposta do IDEG, né? É uma proposta já faz 1 ano que está sendo pensada. Inauguro essa proposta com esse momento, né, do passe livre para vocês. Façam um bom proveito, espero que tenham gostado da palestra, que eu tenha ajudado um pouquinho aí, né? Valeu, então. Obrigado, Carolina. Eu agradeço demais a presença de vocês, tá certo? Muitíssimo obrigado. Até logo, muito boa noite. Pessoal aí que está me assistindo pelo Facebook também, aquele abraço e tamo junto. Se inscrevam aí no momento do passe livre e tenham acesso a várias ferramentas. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.